Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, Tu és o nosso rei, o Senhor da nação. Em nome de Jesus, o Brasil é teu, Pai. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo que grandes coisas vão acontecer nessa manhã. Que grandes coisas vão acontecer no meu coração, na minha família, nas minhas crianças, nos projetos que eu tenho sonhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja consegue louvar conosco? És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, Aleluia. esperança para os Aleluia. Bendito perdidos. seja o santo Tu nome. és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Saiba que você está pisando em terra sagrada. Saiba que o Espírito Santo está aqui. Ele está pronto a te ouvir. Ele é seu amigo fiel, é o seu conselheiro, é o seu advogado, é aquele que te orienta, que te traz luz, aquilo que você não entende. E em nome de Jesus eu quero te convidar para que você fale com Ele nessa manhã. Tem uma palavra sincera, diz a Ele quais são as suas preocupações, os seus desafios. Diz a Ele o que você precisa ouvir nessa manhã. E em nome de Jesus, saiba que Ele está ouvindo. Saiba que Ele te ama. Aleluia. Saiba que o Espírito Santo foi mandado dessa terra para cuidar de nós. O próprio Cristo diz isso. Mas eu vou deixar aquele que vai cuidar de vocês, vai falar com vocês, vai estar com você o tempo todo. Em nome de Jesus, entenda onde você está neste momento. Entenda quem é você. Entenda o que o Senhor Deus quer fazer nesta manhã na tua vida. Paizinho, nós
neste momento, Senhor, nós queremos entregar todas as nossas preocupações, ansiedades, Deus, nas tuas mãos. E queremos dedicar, Senhor, essa manhã para Te adorar, Senhor. Que nenhuma preocupação venha nos impedir, que nenhuma dor venha nos impedir de sermos alimentados por Ti. Senhor, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor escolheu o melhor lugar para que nós pudéssemos estar nessa manhã. Glória a Deus. Um lugar onde flui vida, onde flui alegria, onde flui prosperidade, onde flui amor, onde flui graça, misericórdia, tudo vindo de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que mude os nossos pensamentos, Senhor, de dependência do homem, que passamos a ter dependência de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Pai, que o Senhor fale em nossos corações e mude a nossa postura, Pai. Senhor, quantas vezes é tão difícil, Senhor, fazer aquilo que sabemos que devemos fazer, assim como Paulo disse: o que eu desejo fazer eu não faço, mas aquilo que eu abomino eu acabo fazendo. Mas em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor. Nós queremos ser Seus adoradores, nós queremos Te servir, nós queremos falar do Teu amor, nós queremos ser multiplicadores daquilo que temos recebido de Ti. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos lábios. Senhor, abra os nossos entendimentos, Senhor, neste momento que o mundo está vivendo, onde Satanás, Senhor, tem reinado, Pai. Mas nós sabemos que nós podemos, Senhor, mudar esse status de mundo, Senhor, de maldade, de violência, de adultério, Senhor, de vícios, Senhor, de morte espiritual, morte moral, Pai, de destruição de famílias. Através da nossa vida nós podemos mudar, Senhor, através do Seu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, nos dê a ousadia de dizer, Senhor, que Tu és o Deus da salvação. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que nos dê a ousadia de sermos luz desse mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus, que nos dê a ousadia de dizermos: sim, somos falhos, mas sim, somos Teus servos, Teus filhos queridos e amados. E da mesma maneira que nós, falhos, somos amados por Ti, Senhor, todos que estão ao nosso redor precisam conhecer esse amor, precisam conhecer esse Deus que nos dá a liberdade de sermos livres, que nos dá a liberdade de escolher a liberdade. Senhor, parece redundante, mas muitos têm escolhido, Senhor, ser aprisionados por Satanás. E em nome de Jesus, nos dê ousadia de falar de um Deus que muda a história, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que está conosco o tempo todo, que se importa conosco, que se importa nos mínimos detalhes. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a nossa vida, cada um dos seus filhinhos e filhinhas que estão aqui, que seremos bocas abertas para louvar e agradecer o nome de Jesus e falar do Teu amor, de cumprir o ID de Jesus. Em nome de Jesus, falar de um homem que morreu na cruz por cada um de nós e por cada um que está ao nosso redor. Nós não somos melhores, nós somos iguais, mas nós podemos multiplicar aqueles, Senhor, que estão sem esperança e sem conhecer esse Deus. Em nome de Jesus, profetizo ousadia a cada um desses homens e mulheres que estão aqui, a cada criança, a cada adolescente, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos incomode, Senhor. Nós não podemos ficar parados e vendo, Senhor, tantos morrendo, Senhor, sendo destruídos pelo inferno, Pai, e nós calados. Em nome de Jesus, nos incomode. Falar de um Deus que muda, que cura, que salva, que transforma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio
de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia. Fica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo. Soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito seu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, toda glória e honra seja a ti. Pai Deus santo, Pai Deus amado, adore ao Senhor, diz o quanto ele é importante na sua vida. Aproveite esse tempo para adorar, aproveite esse tempo para dizer a Ele o quanto Ele é maravilhoso em sua vida. Entrem, graças ao Senhor neste momento, ao Deus santo, maravilhoso. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, presente. Aleluia, glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Que a paz do Senhor esteja na vida de vocês todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente vai continuar a adorar ao Senhor, mas eu quero dizer que nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão morrendo. Hoje o Fábio estava contando esse carnaval. Acho que foi o primeiro carnaval na vida que a gente não viu absolutamente nada de carnaval, né? Foi a primeira vez. E eles estavam falando que o diabo está se mostrando explicitamente. Enquanto nós muitas vezes estamos nos escondendo. Não porque a gente vai se esconder, às vezes tem vergonha, tem medo, mas o mundo está morrendo. O mundo está morrendo. A gente precisa ter um pouco mais de amor no nosso coração. Já pensou se alguém que você ama muito, que ainda não conhece Cristo, se hoje Jesus voltar, você sobe e essa pessoa fica? Já pensou? Pense em alguém aí
Você sabe que não conhece Deus. Pensa numa pessoa só. Uma pessoa. Jesus volta, ela vai ficar. Ela vai ficar. E aí? Misericórdia. 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 Precisamos nos posicionar como soldados de Cristo. Misericórdia. Já pensou? Se eu vou e o Salvador fica? Misericórdia. Já pensou? Caio sobe lá para cantar e fica a princesa dele? Misericórdia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele quer levantar cada um de nós para dizer do amor dele. Vocês entendem o peso dessa responsabilidade? Às vezes a gente fala, não, Baby Consuelo não é dele. Doidona, não, ela falou, ela gritou. Jesus está voltando. E é simples. Quem está com Cristo sobe, quem está fica. Durante o tempo da tribulação. Estamos perdendo tempo de falar do amor de Jesus. Estamos querendo ser amados, mas não estamos amando quem está ao nosso redor. Vocês têm essa reflexão dentro de vocês? Fale para Jesus te ama, Deus abençoe. Crie hábitos em nome de Jesus, de falar do amor de Jesus a todos que estão ao redor. Deus abençoe. Posso olhar para você? Manda aqui o versículo, eu só quero dizer. Vai fazer isso, né? Pega o celular agora e fala para alguém, manda assim, ó, Jesus te ama. A gente pode fazer isso agora? Para alguém que não conhece a Cristo e mandar agora um texto, um WhatsApp falando, quero te falar que Jesus te ama. Pode fazer isso agora? Vamos lá? Todo mundo? Só quero te dizer, bom dia, pessoa querida. Quero te dizer que Jesus te ama. Senhor, teus filhinhos e filhinhas estão usando agora esse aparelho, esse que ele seja de instrumento do teu amor. Em nome de Jesus, que essa pessoa que vai receber essa mensagem, que parece tão simples, tão singela, que elas possam, Senhor, sentir o teu amor através dessas palavras. Santo Espírito, age através dessa ação. Que não seja só uma, mas seja uma ação diária de poder falar a todos que estão ao nosso redor. Que Jesus ama e tem propósito na vida de cada um que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, misericórdia por aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Nos faça evangelistas, Pai, do teu amor. Em nome de Jesus. Que sejamos menos pedintes e mais, Senhor, pessoas que profetem o teu amor a todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Amém.
coisas, tanto na saúde quanto na morte. Para mais uma pessoa, amado, eu desejo todas as coisas, tanto na saúde quanto na alma. Mais uma pessoa, amado. Glória a Deus. Falar também com vocês agora sobre dízimos e ofertas. Estou ansioso para ouvir a mensagem que o Senhor já entregou ao meu irmão. Coloca para a gente Mateus 23. Capítulo 23 de Mateus, eu não sei se vocês já leram, não sei se... Eu vou trazer aqui alguns aspectos, vou rapidamente ser legal desse texto. É um texto bastante duro de Jesus. E ele traz alguns questionamentos aos escribas e fariseus. Ele traz um pouco ali um confronto sobre aquele hábito de seguir regras, de seguir leis, mas não ter uma transformação interior, não entender este amor de Jesus e viver baseado ali num dogma, num preceito, numa receita, um olhar muito duro. E no 23 ele fala algo bastante interessante para a gente refletir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Esse texto aqui ele é bastante interessante porque a gente tende a ler ele pensando numa terceira pessoa que não somos nós. Porque quando eu falo assim, escribas e fariseus, parece que é alguém que está lá do outro lado, né? Não tem nada a ver comigo. Será que não tem mesmo? Será que muitas vezes a gente não nos comportamos como estes citados por Jesus? Será que muitas vezes nós não nos posicionamos no sentido muito de parecer, mas não sermos? Será que nós rapidamente não nos colocamos em posição de julgamento, sem o juízo, a misericórdia que é dita aqui naquele lugar, quando nós questionamos uma pessoa na rua? Quem nunca pensou e falou assim, nossa, forte desse jeito, cheio de saúde, devia estar trabalhando? A gente não entendeu a realidade daquela pessoa, a gente não olhou com um olhar de misericórdia, a gente não entendeu o que levou ele naquele lugar, nós não sabemos as dores, as condições. O que nós olhamos ali, com um olhar muito frio, nós falamos assim, ó, ele tem saúde, devia estar fazendo alguma coisa. É verdade, devia, mas o que o levou para lá? Quando nós entendemos esta misericórdia, nós devemos andar nos nossos carros de vidro fechado mais preocupado com a desgraça da vida alheia e aquilo compadecer no nosso coração, do que com o medo de nos prender em nós mesmos aqui e fechar os nossos vidros, acelerar o nosso carro, não parar no farol. Eu sei que existe uma questão de saúde, de segurança, eu sei que existe uma questão de preocupação, nós não devemos ser imprudentes, não é isso, mas o nosso coração deve ser sensibilizado por essas coisas. A graça, ela tem que transformar a nossa vida, transformar a nossa condição de julgamento, a nossa condição de sentir a dor do próximo, a nossa condição de olhar para o outro. A nossa fé tem que ser de tal forma imutável, entendendo que Jesus morreu por amor a mim e a você, e que a nossa vida só faz sentido nesse amor. Às vezes sim, nós somos ofertantes e dizimistas na casa do Senhor, e o Senhor diz que nós devemos ser. É Jesus falando aqui assim, não é para você deixar de ser dizimista e glorificar o Senhor pelaquilo que a tua mão produzir, seja hortelã, o endro, o cominho, o fruto do seu trabalho. Ele deve glorificar o nome do Senhor, mas isso deve não ser mais importante do que a transformação do seu coração. Quando o Senhor nos deu uma visão, uma graça transformadora, Ele está falando dessa situação. Existe muito fariseísmo ainda dentro da igreja. Existe muito fariseísmo dentro da nossa vida, da nossa forma de pensar.
E vale para a gente refletir. Se a gente olhar, a gente está num momento político muito polarizado, nosso país, sim ou não? Sim. E a gente, dentro do nosso entendimento, a gente se posiciona de alguma forma, e isso é natural. A gente faz parte dessa sociedade, e a gente faz parte desse convívio. E provavelmente você deve se identificar mais com alguns posicionamentos e menos com outros. Isso é natural. Talvez seja mais dentro daquilo que tu precisa, daquilo que você acredita. Aí eu te pergunto, talvez naquele político ou políticos que você tem uma identificação menor, talvez você tenha até algum tipo de sentimento muito duro, de raiva, de dor, de angústia, de desespero, seja qual for. Quantas vezes você colocou o seu joelho no chão e orou por essa pessoa? Porque a palavra de Deus diz: amai a Deus primeiro e ao teu próximo como a ti mesmo. O julgamento é do alto. Eu estou falando que você deve mudar a sua forma de entender e que você deve concordar com o que ele faz ou com o que ele deixou de fazer. Eu estou dizendo que a nossa posição enquanto igreja é clamar pelo aquele que é contrário a ti. Isso é misericórdia. Talvez no seu trabalho tenha alguém que tenha te feito mal e tenha te sacaneado e tenha de repente traído. Você tem orado por essa pessoa. Talvez dentro da sua vida relacional tenha alguém que tenha te machucado e traído. Você tem orado por essa pessoa. Eu estou falando que você deve ter um relacionamento íntimo. Eu estou dizendo que você deve ter misericórdia e amor. Se a gente não entender isso, não faz sentido a gente ofertar. Essa transformação que a gente precisa entender. A gente precisa ser verdadeiramente o corpo de Cristo, a imagem de Cristo. Não deixe de fazer, mas olhe para dentro de você. Se arrependa dos maus caminhos, se converta dos maus caminhos e oferte. Dizime, participe. Bem forte, né? Eu só peguei um versículo desse capítulo. Vocês entendem a graça do Senhor aqui neste versículo? Se nós estamos entendendo que essa graça nos alcança e nos transforma, nós devemos ser ferramentados do juízo divino, na misericórdia, fortalecidos na fé. É isso que nós estamos procurando. Porque se isso nos alcança, se nós somos transformados nesse sentido, com quem a gente vai parecer? Aí a gente é cristão. Porém, faça o que a palavra do Senhor está dizendo, mas não me parece. Não vamos ser uma igreja fariseísta, legalista, mas vamos ser uma igreja que é Cristo na terra. Amém? Se faz sentido? Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e vamos nos enxergar onde estamos. Graça de Deus me alcance e me transforme. Ela é gratuita, você não merece, mas ela te alcança. Aleluia, louvado seja Deus. Vim visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo, Espírito
como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Senhor Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, teu filho, teus servos. Que nesta manhã, Senhor, ele possa trazer a tua palavra. Que seja dirigido pelo teu Santo Espírito, Senhor. E que esse Santo Espírito, Senhor, também traga entendimento a cada um de nós, ó Pai. Para que sejamos cheios de Ti, Senhor. E que nós possamos sair daqui diferente da forma como entramos. Impactados, Senhor, por uma palavra transformadora. Que a tua graça, Senhor, nos alcance e dirija esta reunião em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde nós tivemos a oportunidade de viver aquilo que está sendo pregado aqui, né? Praticarmos essa graça, né? Que são desafios que o próprio Senhor escolhe e permite para cada um de nós, né? Como já foi dito aqui, tem coisas que para mim é muito mais fácil lidar, mas para outros irmãos não. E tem coisas que para mim pega lá no íntimo. E para outras pessoas olhando de fora dizem, não, poxa, eu com toda a simplicidade passaria por isso tranquilo. E é interessante que ao longo dos dias que eu venho para cá, de todas as ministrações que foram feitas, a cada momento que essas ministrações iam sendo realizadas, me conectava com esse texto de 2 Pedro, no capítulo 1. Se os irmãos puderem abrir. O tema deste ano, que o Espírito Santo dirigiu à igreja, é vivendo a graça transformadora. E eu vejo grandemente essa palavra conectando tudo que já foi dito aqui, irmãos. No capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 5, vai dizer assim: por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a virtude à fé, a virtude ao conhecimento ao domínio próprio a perseverança,
a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. E aí no versículo 8 vem o resultado disso. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, é cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha que coisa fantástica. Esse para mim é um texto que conecta tudo que foi falado aqui, porque eu vejo que não é viver só a graça, mas é viver ela em abundância, é viver ela não de forma estacionada, mas é viver ela de glória em glória, de fé em fé, nos tirando da zona de conforto para a zona de confronto. E isso muitas vezes nos dói. E é curioso isso, né? E o Senhor aqui, guiando a Pedro, ele traz inúmeras lições aqui, de como a gente não somente viver aquilo que para nós já está bom, porque o cristão é assim, até aqui já está bom, eu estou conseguindo me levar em Cristo. O conceito de salvação, muitas vezes para o cristão, é a ideia de já estou salvo, e para por aqui. E o que os cultos, as ministrações vêm trazendo a nós, não, é que Jesus quer que a gente viva um ano de excelência na graça. Aleluia. Um ano onde a gente, como estava escrito ali, exceda a justiça dos fariseus, né? Jesus falava exatamente isso. Aonde Jesus também disse muitas vezes, tudo aquilo que o fariseu fala, ele não está mentindo. Mas aquilo que eles fazem, não façam, porque eles não fazem aquilo que vivem. Em dois paralelos, tanto na prática da justiça, e também quando eles deixavam de praticar a justiça, não se arrepender. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não vai conseguir praticar da maneira até que nós queremos, mas nós temos que ter um coração arrependido, entendendo o que já está escrito aqui, o que foi escrito aqui, que aquele que não vê a graça é uma pessoa que enxerga de perto, ou seja, ela não tem uma visão ampla, porque ela esquece que ela foi perdoada. Por isso que eu falei que esse texto para mim é um texto que conecta muitas coisas, mas ele é aplicativo. É uma carta pequena, irmãos, depois quem tiver a oportunidade de ler, vai até o capítulo 3, mas é interessante que se você ler lá na frente, Pedro vai dizer, não com essas palavras, mas ele vai dizer assim, Paulo escreve algumas coisas lá que é difícil de entender, e algumas pessoas distorcem. Entre elas está o conceito que Paulo está explicando a graça, que para muitas pessoas é um pouco difícil, o que Paulo escreve, porque Paulo ele deixa bem detalhado, mas às vezes de uma forma mais complexa. Então Pedro vem numa carta mais resumida, dizendo, olha, primeiro eu vou explicar para vocês a graça, e depois o que muito acontece no meio de vocês, para que vocês deixem de entender a graça. A gente não vai entrar nisso, mas é importante vocês entenderem, que é o falso ensino. Pedro ele vai repreender o falso ensino, e olha como conecta o que a gente está vivendo aqui. Se eu não me engano, foram mais de 2 vezes que o pastor Salvador, ao pegar o microfone, ele diz, olha, é uma era que nós estamos recebendo muita informação, e cuidado com a informação que você recebe, porque o crente de fato, se ele não buscar a palavra de Deus, buscar a misericórdia do Senhor, e buscar também ler a Escritura, ele pode ser enganado, porque hoje nós temos dentro do nosso meio, independente da linha cristã, né? Seja ela batista, enfim, muitas falsas mensagens, e eu creio que muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, e também sim, a gente não pode ser hipócrita, por pessoas que querem deturpar a fé para o seu bem próprio. Então Pedro ele vem ensinar aqui a gente, como que a gente deve entender este equilíbrio entre cumprir a lei, mas não ser um legalista, porque é difícil, irmãos,
E entre, a palavra que a pastora usou aqui, achei fantástico, entre viver a liberdade de Cristo e a libertinagem do mundo. Porque hoje nós vivemos um estágio assim, ou é hipergraça, ou é lei até acabar mais. Como viver esse equilíbrio, né? E Pedro, ele traz coisas aqui fantásticas. Ele está escrevendo mais ou menos há 3 anos depois da primeira carta. E o povo aqui está se sentindo perseguido e as falsas doutrinas, ensinos estão entrando no meio da igreja. Então ele escreve uma carta para relembrar os irmãos a base do Evangelho e principalmente a graça. Então quando ele escreve: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente e valiosa. Então ele está relembrando o povo aquilo que está escrito atrás: olha, vocês receberam a mesma fé que eu recebi. A salvação é pela graça, não é pelas obras, mas quem é salvo foi salvo para realizar boas obras. Olha que coisa fantástica. Ele está lembrando, e eu acho legal que nessa carta, a gente vai ler mais abaixo, mas Pedro a todo momento ele vai dizer assim: eu não canso de lembrar a vocês. E é muita coisa aqui, irmãos, que é conectado com todos os cultos que eu vivi aqui, né? Qual é a dificuldade do cristão hoje em dia? Lembrar de lembrar. No meio do aperto, das dificuldades, de uma situação que vem como a gente não espera, a gente muitas vezes não lembra de lembrar. E por que isso? Como já foi dito aqui, muitas vezes por falta de leitura bíblica, prática da palavra. Lembrar de lembrar, comunhão com Deus. E isso é fantástico, porque Pedro vai dizer no versículo 2: a graça e a paz sejam-lhe multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então olha o que ele está dizendo ali, ó. A graça, que é o que a gente está buscando no Senhor, e a paz vos sejam multiplicadas. Aí ele vai dizer aonde nós conseguimos multiplicar essa graça em nós: pelo conhecimento de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então como é que eu posso multiplicar a graça na minha vida? Buscando ao Senhor, conhecer ao Senhor. Nota-se que hoje as pessoas, não são todas, mas na grande maioria, vão a Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Lógico que eu vejo assim, irmãos, e aqui eu abro um parênteses, eu vejo assim: ninguém vai só até Deus porque não precisa de nada, nós somos necessitados dele. Também é hipocrisia dizer eu busco a Deus só pelo que Ele é. Muitas vezes não, a gente sabe que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, e Ele pode sim nos abençoar. Mas o primeiro de tudo é aquele que tem sede. Olha o que Jesus fala: vinde a mim o que tem sede, não é isso? Sede, ou seja, de conhecer a mente de Deus. Hoje as pessoas não querem conhecer a mente de Deus. Como eu posso servir um Deus, mas eu não sei o que Ele pensa? Como eu posso adorar a um Deus, mas eu não sei o que Ele, a forma que Ele quer agir, a maneira que Ele tem para a minha vida? Então eu preciso buscar esse conhecimento nele. À medida que eu vou conhecendo a Deus, e já foi dito, parece até uma pregação, eu até quando estava em casa eu falei: nossa, é um resumo de todos os dias que eu passei lá, pelo menos é a minha ótica. Como já foi dito aqui, quando eu sei, quanto mais eu fui perdoado pelo Senhor, mais eu tenho a consciência que eu preciso perdoar o meu irmão e amá-lo. Agora, se eu não lembro disso, se eu não tenho essa consciência em mim, e se eu não pratico isso em mim, é um momento que eu saio da graça e vou para a lei. Então é interessante nós entendermos isso, a intimidade, é o conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Porque Deus, Ele nos trouxe a lei, e Jesus, Ele faz através da sua palavra, de tudo que Ele viveu, Ele conecta a gente a entender melhor a lei. Jesus, Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la. Então quando eu olho para Jesus, eu consigo entender melhor de como eu devo fazer as coisas. Mas Pedro, ele vai além.
ele diz: o seu divino poder, ele nos deu de tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. No versículo 3, seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí fica difícil, irmãos, eu ler esse texto e dizer para Deus, e eu estou dizendo de mim mesmo: poxa, Senhor, eu não consigo, porque Ele disse que Ele nos deu. Olha como nos choca isso. Ele nos deu, irmão, esse poder para que a gente pudesse vencer. Lógico, mas todo dom, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser praticado, ele precisa ser exercido. Tudo aquilo que Deus nos deu, ele sempre pensa em multiplicação. Ele diz que ele deu talentos a pessoas, mas ele diz que ele deu a cada um número. Só que ele não deu para incapaz, porque ele diz lá que ele deu um número para cada um segundo a sua capacidade. Então, quando eu leio esse texto, eu lembro aqui exatamente isso. Poxa, ele me deu um poder, e é um poder que ele gera em mim a ação de viver a minha vida, como está escrito no texto, e para a piedade, ou seja, o amor ao próximo. É algo que começa a transformar a minha vida, mas depois expande através da minha vida. Veja como que não é viver a graça só para mim. A graça que é só para mim, eu brinco em dizer que é a desgraça, né? Agora, a graça onde eu vivo para o outro, sem esquecer de mim, aí eu vou lembrar, por isso que eu falo que eu vou lembrando assim, da administração do pastor Mauro, né? Ele fazia essas indagações. E aí, como que faz? Eu vou para cá, mas se eu for muito, tá ruim. Aí eu brinco com a minha alma. Mas se eu for para cá, aí o Espírito fica falando. E aí eu não sei para onde eu vou. E Pedro, ele dá essas conexões. Então, e traz a nós exatamente isso. Ó, você é capaz em Cristo Jesus. O pastor Salvador começou a dizer aqui essas orações: Senhor, me usa e que eu faça. Olha que difícil isso, de conviver com isso e saber aonde que eu estou me exaltando e aonde eu estou diante do Senhor me humilhando. Como fazer isso? Como viver isso? Como ter esse equilíbrio? Mas a Bíblia nos diz que o seu divino poder nos deu tudo para que necessitamos para a vida e para o amor ao próximo. Mas aonde? Ele vai dizer de novo, ó, por meio do pleno conhecimento. Paulo fala isso, acho que muito em Romanos, da gente atingir o pleno conhecimento do Senhor, né? E Pedro está dizendo a mesma coisa: eu oro para que vocês atingam esse pleno conhecimento. O pleno conhecimento através aonde? Do relacionamento com o Senhor. Mas não somente o pleno conhecimento para uso próprio, que também já foi dito aqui, né? Teologia não é ruim, mas ela sem a graça fica ruim, porque você deixa de viver a graça para viver somente o conhecimento. E aí você em Cristo Jesus não tem o equilíbrio para lidar com determinadas coisas. E só a graça, sem nenhum tipo de conhecimento, ela pode virar hipergraça, onde eu posso fazer tudo da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser. E aí a gente vê aquela velha frase, né? Deus conhece meu coração, né? De forma totalmente equivocada. Então nós temos que buscar ao Senhor através desse pleno conhecimento, em busca dele, para que a gente possa viver na nossa vida e para que a gente possa viver também na misericórdia de Deus e fazendo as boas obras. E aí ele vai dizer, continuando, que ele nos chamou para a glória e para a virtude, para a glória dele e para a virtude dele. Virtude aqui é poder. O Senhor nos chamou, irmãos, para que a gente, através do Evangelho, nós venhamos viver o melhor do Senhor, cada um sendo chamado segundo a sua função, para ir ao próximo em poder dele. Os apóstolos, quando em Pentecostes recebem, lá também diz que eles receberam
poder, é virtude. Mas esse poder, ele passa por mim para que eu seja um canal de bênção. Para que eu seja um canal de bênção. Para quê? Glorificar a Ele. Então são bases que nós temos que sempre estar lembrando, para que eu consiga viver a excelência da graça. Deus me deu dons, mas não é para que eu me vanglorie. Deus me deu atributos para usar para o meu irmão, mas eu não posso dizer que fui eu que fiz. Eu tenho que ir, mas sabendo que eu sou apenas um microfone. Eu sou apenas um porta-voz. Deus pode me usar para curar um irmão, mas amém, toda a glória é a Ele. E nós temos que entender isso. Eu procuro ser bem cuidadoso com isso, porque é pelas palavras que muitas vezes ações acontecem. Não estou dizendo que o irmão não pode nos elogiar e dizer, poxa, que palavra abençoada. Mas eu, toda vez que eu recebo algo assim, e eu creio que os irmãos aqui recebem, cada um na sua área, eu sempre já penso, amém, Senhor, mas que... E reforço isso, porque são as pequenas coisas que a gente pode cair e não entender. Se você vê um buraco grandão aqui, você vai falar, é grandão, vou para lá. Agora, um buraco pequeno é o começo de tudo, onde você pode cair, porque muitas vezes a gente não vê. Então, entender que tudo é feito para Ele. Foi ministrado isso aqui no começo. Tudo é feito para Ele, para a glória dEle. E o que eu faço? Só faço nele. Eu não consigo fazer nada sem estar nele. E há uma diferença, até nas palavras, de estar com Ele e nele. E eu vejo fases na igreja. Tem crentes que muitas vezes estão com Ele, mas não está nele. Porque quando é nele, é algo poderoso. Porque agora Ele vive em mim. Mas tem cristãos que estão com Ele. Vem para a igreja, ora, busca, na medida do possível, mas não quer ter essa sede de buscar o pleno conhecimento. Porque a Bíblia está dizendo que é o pleno, irmãos. É o pleno. E aí é uma pergunta para nós. Você está em busca desse pleno conhecimento? Ou para você já está bom? Porque a maioria vai dizer, para mim já está bom, minha casa está salva, meus filhos também, eu vou de domingo lá na igreja, eu oro, de vez em quando eu jejuo, a lei. Mas já tem os outros, não, o Senhor me conhece, eu oro quando Ele me chama assim, aí eu vou, mas aí vive uma inconstância. Então é importante a gente lembrar e de praticar. E cada vez que a gente vai passando por situações, o Senhor Ele vai permitindo determinadas coisas. Pode perceber quando você passa por uma prova. Você passa por essa prova, às vezes demora, né? Tem prova que demora 3 anos, 10 anos, porque depende do conflito que a gente tem interno. Mas a gente passa, a gente fala, pô, passou essa, agora vai ser tranquilo. Aí Ele manda uma mais intensa. E não intensa de período, intensa que vai mexer dentro de mim, vai mexer com a minha vaidade, com o meu orgulho. Mas aí Pedro ele nos ensina coisas fantásticas. Ele vai dizer no versículo 4: dessa maneira Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, porque delas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugem da corrupção do mundo causada pela cobiça. Note-se que aí, o que ele vai dizer aí, ó? Ele vai chamar algo que, se eu não me engano, está em Efésios, que é as promessas divinas do Senhor. Olha como que ele sempre vai nos trazendo para o lado espiritual, dizendo assim: você não pode ficar sua mente parada, porque você tem que mudar sua mente. Você foi salvo. E é interessante isso, irmãos, porque pessoas, elas entendem que ser salvo, elas, ao ir para o céu, já está tudo certo. Mas não é assim. A Bíblia vai dizer que lá no céu, nós vamos ter trabalhos, ocupações. Efésios, capítulo 2, versículo 10.
somos feituras e criados em Cristo, para as boas obras, a quais Ele preparou para que andêssemos nelas. Já foi dito isso aqui. Então você vê, isso aqui é na terra, que nós temos que começar a fazer, mas é um preparo para o reino. Porque lá no reino, a gente vai andar assim, ó, de boas obras. E é curioso isso. Se alguém viajou para outro estado, se você for para Santa Catarina, Mato Grosso, você ficar lá 2 semanas, se for para Minas, você volta falando uai. Se você for para Mato Grosso, você fica lá um tempinho, quando você volta tomando tererê, não sei se os irmãos conhecem, é uma erva que tem lá. Se você for próximo aqui, São Bernardo, né, ABC, quem tem carro não anda muito rápido lá, né, irmãos? Porque tem bastante radar. Às vezes em São Paulo o pessoal acelera. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que se adequar com aquela cidade. Você tem se adequado com a cidade do Senhor? Com a Nova Jerusalém? Nós estamos preocupados com isso, em se adequar à vida nos céus, porque a vida nos céus vai ser exatamente essa: boas obras. Boas obras. E lá no céu não vai ter, né, pastor? Dizer, mas eu fiz e aí eu mereço. Não tem, porque lá todo mundo é santo, é justificado. Mas aonde começa esse preparo? Aqui. Então, se eu não perdoo o meu irmão aqui, como que eu vou chegar lá nos céus? Né? É um preparo, é uma mudança na nossa alma, é uma mudança. Então é importante a gente buscar isso em Deus, porque não basta só perdoar, é entender isso. Eu acho isso fantástico quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que o primeiro sou eu. Tem gente que não rouba porque se roubar vai para a cadeia. Então ele não entendeu o princípio, e é verdade isso, irmãos. E o Senhor, como eu disse, a lei ela é boa, Paulo diz isso. A lei ela é boa. Agora, quando eu não faço o entendimento dela correto, e só o Senhor vai me fazer entender através de estudo e de busca, aí ela fica ruim porque eu interpreto ela de maneira errada. Mas a lei ela é boa. Ela é boa. O Didi não consegue fazer ela por completo, mas ela é boa, ela me salva. Então olha o paradoxo. Então tem gente que fala assim, eu não cobiço a mulher do próximo porque o que vão pensar de mim? Como já foi dito aqui, eu vou dizimar, porque se eu não dizimar vai que Deus não me abençoe. É natural a gente ver pessoas assim. Ao contrário também, eu não vou porque eu não quero fazer barganha com Deus. Aí a gente precisa examinar o nosso coração. E esse examinar é viver em Deus. Só que Ele nos quer fazer, como diz o texto, participante da obra dele. Por isso que Ele está dizendo, para que Ele preparou para que a gente andasse. Não é só também praticar para nos santificar através disso, né? Entender. Mas é porque Ele decidiu nos fazer participantes. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Que bênção? Celestial. Porque Ele escolheu dividir conosco isso. Então, quando eu entro nesta postura de ser, meu Deus, o Senhor quer que eu viva com Ele, muda totalmente o nosso pensamento, porque aí eu realmente, dentro de mim, falo, olha, eu faço parte do reino. Então a vida muda, os olhos mudam. O dinheiro que passa por mim, ele passa, porque talvez ele vai passar aqui, mas ele não é meu, ele é do meu irmão. Sabe? O olhar que eu olho para o outro, eu falo, meu Senhor, o que aquele irmão está perdendo? Como a pastora Mari disse aqui, né? Quantas pessoas tem em nossa volta que as pessoas olham e a gente muitas vezes olha endurecido pelo coração, preocupado com a nossa vida, e a gente fala, meu Senhor, não, é sentir o outro, né? Quando eu entendo o reino, quando eu entendo a graça, eu falo, Senhor, meu Senhor, o Senhor me perdoou. O que eu posso fazer para, através aí do que eu tenho como ser humano, ajudar o outro irmão para que ele entenda isso? E isso é um processo. Mas é o que? É o que disse aqui, ó. Ele quer que a gente participe. Ele escolheu isso para a gente participar do reino, viver as coisas do reino. E as coisas do reino começam onde? No reino? Não. Olha a oração do Pai Nosso. Já começa agora, já começa aqui. Depois ele vai dizer,
que essa participação do reino, ela nos impulsiona para não viver as coisas do mundo. Lá no finalzinho, ó, ele diz assim, ó: se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa dela e da cobiça. Então, praticar as coisas do reino fortifica a minha alma para que eu fuja das coisas do mundo. Olha como que Deus é bom. Então tem pessoas que muitas vezes dizem assim: eu não consigo viver uma vida plena no Senhor. Mas do que ela está se alimentando? Porque a Bíblia diz que nós temos que alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para que possamos fazer isso. E eu gosto de dar um meu testemunho em particular. Em pregação eu não gosto, mas nesse caso faz todo sentido. Por exemplo, eu tinha um problema muito grande com a mentira. E eu mentia tão bem assim que eu até chorava quando eu mentia. Chorava mesmo de falar, não, e eu acreditava nessa história. E uma vez eu orando ao Espírito Santo, ele falou: dá uma olhada lá o que Jesus fala, né? Que aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Aí eu falei: nossa, é prática, não é emoção. Pode ver como que é a mentira. Você começa com uma pequenininha, aí dá certo. Aí você fala: pô, vou treinar um pouco mais isso. Aí vai treinando, você vai ficando hábil naquilo. É a mesma coisa com a palavra do Senhor. As pessoas acham que, por exemplo, perdão é algo que está ligado ao meu sentimento. Não, está ligado a eu liberar, é decisão. E quanto mais eu praticar ela, mais aí sim ela vai me transformar, que é a graça. Quanto mais eu vou entendendo, vou vivendo aquilo, aí aquilo vai falar: nossa, é mesmo, nossa. Eu meditando numa palavra que Batseba, né, e Davi, quando o profeta fala com Davi, ele fala: pequei contra Deus. É essa palavra que ele usa. Eu não posso afirmar, mas eu meditando, ele fala: pequei contra Deus. Mas ele não fala assim: pequei contra o meu irmão. Ele não olha o mal que ele fez a Urias. Eu pequei contra Deus. É verdade, ele pecou contra Deus, mas o texto não diz ele falando: e eu pequei contra um irmão, joguei ele lá no campo de batalha, lá na frente. Porque não era só. Aí eu fico olhando a ótica de Jesus, né? Lógico que Jesus não tem pecado, mas Jesus com certeza pensaria assim: pequei contra Deus, mas eu feri o meu irmão. Olha como que a graça é ampliadora. Né? Olha como que ela faz a gente ver de forma, não só de perto, mas de longe. Olha como que essa palavra, ela nos traz assim uma consciência espiritual para que a gente vá para a prática. E aí ele vai finalizar dizendo: por isso, empenhem-se. Ó, tá vendo? É um mandamento aqui, é uma ação. Não está dizendo assim: por isso se emocionem e emocionado fazem. Não, ele está dizendo: empenhem-se. Abriu sua mente? Então agora você precisa treinar. Abriu sua mente? Agora você precisa praticar. Agora você precisa sair do campo de balançar a cabeça. Eu estou falando para mim primeiro, tá, irmãos? De balançar a cabeça e dizer: olha, é forte isso. E agora ir para a prática. Mas é ruim muitas vezes para a prática, porque vai mexer com o meu ego, vai mexer, mas é o que o Senhor quer, irmãos. Ele quer mexer com o nosso ego, Ele quer mexer com as estruturas. Então ele vai dizer agora: empenhem-se para acrescentar a sua fé. Todos nós aqui já aceitamos a Jesus e temos a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a fé é Ele mesmo que Ele é o autor e consumador da fé. Olha lá de novo, é Ele, até a fé que nós temos, é Ele que nos deu. Mas enfim, aí ele diz: ó, pega essa fé que você tem agora e une a ela. Aí ele vai dizer: une a fé ao poder que já foi te dado. Amém? Não é isso? Ele já nos deu. Se você olhar Gálatas, o capítulo 5, verso 22, ele já nos deu esse poder aí. Ele já nos deu. E aí nós vamos juntar nossa fé a esse poder que Ele nos deu. Mas o fruto do Espírito, ó, é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança, que em algumas traduções temperança é domínio próprio. Mas ele disse, irmãos, que ele já nos deu. E por que muitas vezes a gente não acessa isso? É o que a gente está alimentando, ou o espírito ou a carne. Mas a Bíblia, ela não erra. Disse que já nos deu. Se você está aqui sentado, você tem isso dentro de você, através do Espírito Santo. Só que eu preciso unir a minha fé a tudo isso, a esse poder. Aí ele vai dizer: una esse poder que você já tem ao conhecimento, ou seja, a palavra de Deus e a intimidade com Deus, para que eu não venha fazer o que? Errar. O que é graça, aliás, a hipergraça, né? A graça de forma errada, ou a lei. Mas ele faz um link, ó. Una a sua fé ao poder, e ao poder o conhecimento. Porque eu sei que o poder de Deus, sem conhecer quem é Deus, eu posso usar de forma errada. Como assim? Pessoas, muitas vezes a gente vê, elas têm aí dons de cura, e depois elas usam os dons para vender a fé, ou para um falso evangelho. Pode perceber. Às vezes a pessoa tem um poder de eloquência da palavra, e ela usa isso para enganar as pessoas. Então eu preciso estar dentro do conhecimento, mas também o poder do Senhor precisa agir em mim. Aí ele vai dizer também, ao conhecimento, que eu estou falando, mas é o próximo. Ao conhecimento que você já tem, junte isso ao domínio próprio. Aí já fala mais de mim, ó, pessoal. Porque muitas vezes a gente consegue falar para o outro, mas para a gente é difícil. Então ele vai dizer: use o conhecimento que você tem e não fique com ele só na mente, mas agora haja. E aí talvez você pode estar nesse conflito: mas eu não consigo. Mas disse que o poder já está. Olha como que não dá para fugir. Ah, mas eu não consigo. Não consegue, o poder está aí. O poder de Deus está na sua vida. Ah, mas eu não sei como discernir. Conhecimento, busca a palavra. Não dá para você ir para lugar nenhum. Eu acho isso incrível. Aí vai dizer: esse conhecimento, esse domínio próprio que você adquire em mim, agora você acrescenta nele a perseverança. E eu acho que aqui é um ponto muito crítico, porque a gente conhece irmãos que começam bem, no meio do caminho estão bem, mas depois, por alguma prova, alguma coisa, eles desistem. Então é importante na vida do crente ter continuidade, ter perseverança, perseverar. Todos os textos, por exemplo, que foram aplicados aqui, quando vocês me veem mexendo no celular, eu estou salvando eles para na semana meditar neles. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente esquecer de esquecer. Então eu medito, eu vou buscar, né? De vez gastar tempo na nossa vida, é ganhar tempo na nossa vida em Cristo Jesus. Então é se armar mesmo, é buscar. Então a gente tem que fazer isso através desses pontos que Pedro vai ensinando para essa igreja, que estava aí, entrando muita informação que não era segundo a vontade de Deus, já querendo voltar para os antigos hábitos. E Pedro ele diz aí exatamente isso, ó: junte o domínio próprio à perseverança, mas a sua perseverança, junte ela à piedade. Olha que forte. Olhar para o outro com amor, se colocar no lugar do outro. Não é repregando o que o pastor falou do dízimo, mas em relação ao dízimo eu gosto de uma palavra muito interessante que está lá em João. Em João ele diz assim: se você tem 2 túnicas, dê a outra para o seu irmão. Quem está em Cristo, muitas vezes, pelo Espírito Santo, não vai dar só 10%. Porque ele entendeu a graça. Ele entendeu o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que pessoas vendiam suas terras, vendiam e colocavam debaixo dos pés dos apóstolos, e eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um.
Vai ter momento que eu vou estar abençoado e só o dízimo eu falo, não, eu posso colaborar mais, eu posso ajudar com o irmão, eu posso, afinal não é meu, é do reino. Teve momentos que eu passei dificuldade, os irmãos também me ajudaram, e eu sou grato por isso, não é uma devolução porque me ajudou, é ser grato, né? Então eu vou e faço. Então é juntar a piedade. E por final, a piedade aqui, irmãos, é o zelo, é o cuidado com o outro. Não é só olhar e falar, tadinho, não. Tá ligado? É entender mesmo, é zelar, cuidar, olhar no olho, abraçar, sabe? Ah, mas eu sou tímido, não importa, não estou falando que você tem que estar falando, mas assim é nação. E a esse zelo, ele diz o quê? Ao amor, porque se o amor não tiver em nós, como Paulo diz, eu posso pegar o meu corpo e pôr para ser queimado, mas se não tiver amor, nada é verdadeiro e nada é sincero, e eu faço pelos motivos errados, pastor. Talvez você possa negar isso, porque eu já neguei várias vezes. Toda vez que a gente faz algo para o outro e a gente diz, não, mas eu não quero nada, tem alguma coisa envolvida que não é os princípios de Deus. Ou você ser reconhecido pelo homem, ou você querer que a outra pessoa que você ajude, ela te valorize, ela te ajude. E aí é o momento que a gente sai do momento de entender verdadeiramente a graça e viver isso. E aí no final, os irmãos já sabem, ele vai dizer que se a gente fizer tudo isso, a gente vai viver a graça em abundância. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus já falou com você hoje? Amém. Que a gente lembra de lembrar.